o que mais me perguntam, gasolina comum ou gasolina aditivada, qual é o melhor combustível para o meu carro? Então, na verdade, sem ponto nenhum a errar, a gente precisa colocar a gasolina aditivada no nosso carro. Por que isso? Porque toda gasolina... A gente vai fazer uma retórica breve aqui, só para a gente entender por que a gente precisa usar a gasolina aditivada. Toda gasolina, ela é uma gasolina A e todas as multinacionais, as grandes empresas, precisam comprar da Petrobras. Então, todo mundo compra a gasolina da Petrobras. E aí, como é que a gasolina A vira uma gasolina C? Quando a gente faz a introdução do etanol nela. A gente mistura a gasolina com o etanol, nas devidas proporções, ela vira uma gasolina tipo C, para ser queimada nos motores de combustão aqui dos nossos carros. O que acontece? Como toda gasolina é igual, a gasolina comum ela é uma gasolina que não é diferente em bandeiras diferentes. Onde está o pulo do gato? O pulo do gato está em você comprar essa gasolina com um pacote de aditivos. E aí cada empresa tem o seu pacote de aditivo, olhando sempre para o seu consumidor final. Isso é muito bom, porque você consegue melhorar esse combustível, você dá mais credibilidade para o combustível, você dá mais força e você dá mais qualidade. Então, cada empresa tem o seu pacote. E aí, quando eles pegam a gasolina A com etanol, fez a mistura, virou a gasolina C, aí eles colocam o trabalho das empresas, que são empresas grandes, com várias tecnologias diferentes, olhando o mercado o tempo inteiro, consumo, desgaste, satisfação, porque é difícil, eu vou falar para vocês, é difícil alguém acordar de manhã cedo e falar assim, oba, hoje eu vou encher o tanque do meu carro. Ninguém fala isso. Nunca acontece, né? Muito menos com felicidade. Exatamente. Então, o que essas grandes empresas procuram fazer? Adicionar o máximo de tecnologia nesses combustíveis, para que esses combustíveis, como uma peça de um motor, ele consiga fazer com que o carro ande melhor, o carro gaste menos, o carro polua menos. Isso é o grande diferencial da gasolina aditivada. Então, eu falo para vocês a mesma coisa. Pô, você vai num bar e você vai tomar um refrigerante, você vai tomar um refrigerante que é melhor ou você vai tomar um refrigerante que é aquele refrigerante que todo mundo sabe que é produzido igual para todo mundo? Sempre o melhor é o que a gente precisa consumir, em qualquer segmento. Então, o meu, como é que eu vou te falar? A minha vontade é tão grande de dizer que você tem que usar gasolina aditivada que não pode ter em outro sentido isso. Muita gente fala, pô, é mais caro. Não é mais caro. Por que não é mais caro? Porque quando você coloca um produto melhor no seu carro, você diminui muito desgaste de peça, você diminui a troca de alguns elementos, você consegue aumentar a vida do seu motor. E com combustível e lubrificante é a mesma coisa. Então, gasolina aditivada é sempre importante você usar, tá? Umas com alguns pacotes de aditivos melhores, outros diferentes, mas a recomendação para o carro brasileiro é sempre usar a gasolina aditivada. Agora, dentro da gasolina aditivada, a gente ainda tem uma segmentação mais premium, né? Sim. A gente tem alguns exemplos aí das principais empresas. E quando é a hora de eu escolher entre uma gasolina aditivada ou a gasolina premium dentro das diversas marcas, como Podium, V-Power Racing, Octapro. O que acontece? Toda gasolina comum, ela tem uma adição de etanol de 27%. E as gasolinas premium, que são essas gasolinas que você falou, ela tem 25% de etanol. Ou seja, você já tem um ganho aí de 2% na gasolina. E aí o pacote de aditivo dessas empresas são pacotes muito elaborados, são pacotes muito bons para motores que precisam desse tipo de mistura. Toda a centralina, a maioria desses carros, o gerenciamento, a inteligência do motor, ela foi feita para usar um combustível com o maior número de octanes que tem, para você realmente ter aquela presença e aquela força que o motor pode gerar com aquele combustível. Por exemplo, a gente tem aqui a Podium, a gente tem a V-Power Racing, que é uma gasolina de excelente qualidade, junto com a Podium. Isso fica muito de como você quer usar o seu carro. Algumas coisas dificultam a gente até a usar e difundir essa gasolina, que é a capilaridade. Por ela ser uma gasolina um pouco mais cara,
nem todos os postos eles têm o tanque com esse combustível, tá? Mas elas são muito parecidas e elas atendem todas as prerrogativas que você precisa para que o seu motor de alta potência funcione com esse produto. É um produto muito premium. Legal. E Marião, a gente mantendo a conversa nesse ponto da qualidade e tudo, eu acredito que muita gente até opte por colocar a gasolina aditivada para saber a saúde do motor do carro. Eu agora fiquei até surpreso de saber que a gente ajuda até o meio ambiente com isso, né? Que é uma coisa que o ESG está muito vivo aí nas empresas, tem todas essas metas de parte de sustentabilidade. Agora, o cliente normal lá, eu acredito que a pessoa não se importe de pagar mais caro por uma coisa que vai ter um benefício. Mas inúmeras vezes a gente chega num posto de gasolina e o cara fala, não, a comum ou aditivada? Aí tu fala com ele, não, a comum. Aí fala, não, mas é o mesmo preço. E aí, isso que eu queria mais ou menos entender para você que está vivendo esse ramo, o que a gente precisa de entender lá no posto, se realmente aquele posto é confiável, se não é um posto clandestino, se aquela gasolina realmente está pagando uma gasolina que tu vai ter esses aditivos todos no tanque do teu carro, que vai te ter esse benefício, ou se é um mero marketing que não te entrega o que tu está pagando. Na verdade, como é que a gente consegue separar a gasolina comum da gasolina aditivada? A cor. O aditivo ele tem uma cor diferente na gasolina comum. Por exemplo, na empresa que eu trabalho, o nosso aditivo é um pouquinho esverdeado, tá? Sim. Então você consegue diferir ele da gasolina comum. O que eu recomendo para todos os consumidores, e eu me incluo como consumidor, posto de gasolina, 3 coisas são muito engraçadas aqui no nosso cotidiano brasileiro. A gente sempre confia no mesmo mecânico, no mesmo médico, e a gente não procura trocar de posto de gasolina. Porque o posto de gasolina ele é uma referência. Como o nosso estado e o nosso país aqui, a gente tem a nossa frota muito modal rodoviária, a gente gosta muito de carro, o brasileiro gosta muito de carro. Então, o posto de gasolina ele virou uma referência. E é uma referência para você abastecer, para você ir numa loja de conveniência, é uma referência para você ir numa farmácia, ou seja, ele virou um ponto de referência da sua vida. Então, se você for colocar uma gasolina aditivada no seu carro, procure postos que você tenha a confiança. De que forma? Postos com bandeira, onde você vê todos os funcionários arrumados, você vê o combustível sendo comercializado, você vê os caminhões de combustíveis circulando. Isso tudo mostra a confiabilidade do produto. Você aqui no Rio de Janeiro tem grandes redes fazendo esse trabalho sério, há mais de 50 anos. Na empresa que eu trabalho, a gente continua perpetuando isso ao longo do tempo. E isso é importante. Então, para o consumidor, como que ele consegue diferir uma gasolina comum de uma gasolina aditivada? Sempre pela cor. Isso é muito importante. Aí você me perguntou, como eu sei, às vezes o cara faz a promoção da gasolina comum ao mesmo preço de uma gasolina aditivada? Às vezes, ele precisa que você experimente essa gasolina. E aí, nessa experimentação, ele consegue fazer essa conta de, por exemplo, um final de semana, ele ter esse preço um pouco mais agressivo. E atrativo. E atrativo para você experimentar, tá? Sim. E essa experimentação faz com que você tenha noção de como você pode usar esse produto. Então, a gente imaginando que as margens dos postos são baixas, isso é como se fosse uma amostra grátis, sem lucro, para você exatamente. sentir Na o gostinho. verdade, posto, ele trabalha com uma margem de escala. A margem é muito pequena, mas quanto mais você vende, você consegue fazer escala nesse negócio. Então, ele, na verdade, a conta que ele faz é uma conta como um todo. Gasolina, álcool, diesel, ele consegue fazer uma conta média, onde ele pode te ofertar esse produto para você experimentar, e na conta média, com o volume subindo, ele consegue auferir a lucratividade do negócio. Entendi, no montante, né? No montante, exatamente, no mix. Exatamente. E tem algum tipo de selo de qualidade que o consumidor possa procurar para poder identificar? Tem sim. A gente, na empresa que eu trabalho, eu trabalho na Shell, já há 27 anos, mas eu estou nesse mercado há 30, eu trabalho na Shell Raizen. A gente tem um selo de qualidade que a gente vê. E todas as gasolinas, elas têm um nome. Por exemplo, na Raizen é Shell V-Power. A gente é líder no mercado no Rio de Janeiro de consumo de V-Power, porque qual é o grande termômetro desse negócio? O grande termômetro desse negócio são pessoas.
O meu trabalho, junto com o dono do negócio, é falar com o cliente, é falar com o frentista. Esse cara que realmente é o termômetro. Ele que me diz qual é o melhor carro que coloca V-Power, qual é o melhor cliente, por que esse carro não vingou muito no mercado brasileiro, não. As pessoas reclamam dele. Ou é porque o carro tem uma suspensão ruim, ou porque o carro não é confortável, ou porque o carro é muito econômico, entendeu? Uhum. Então, esse elemento nessa cadeia de negócio, que é o frentista, é um cara muito importante para a gente poder ter o termômetro de qualquer produto que a gente vende. Sim. É ele que fala com o nosso consumidor. É ele que fala comigo, com você e com todo mundo. Então, qual é o trabalho que a gente consegue fazer? A gente sempre tenta treinar e motivar esse cara a ele vender esse produto. Porque é um produto melhor. A gente não está vendendo um produto que é o mais do mesmo. Ele é um produto melhor, ele é um produto com tecnologia, ele é um produto feito para realmente proporcionar qualidade, economia, entendeu? Conforto. É um produto que, por exemplo, a gente tem um pacote de aditivo que a gente limpa os bicos, a gente lubrifica a camisa dos pistões, a gente melhora a detonação desse produto. Cada empresa tem o seu. Eu estou te falando do meu porque eu conheço ele há muito tempo. Eu estou desde o lançamento desse produto. E a gente tem uma curiosidade muito legal. A nossa gasolina aditivada, ela é produzida e desenvolvida para o mercado brasileiro. Ou seja, você tem pessoas ali no laboratório estudando o mercado brasileiro. Não é uma gasolina que é uma gasolina aditivada que vai para o mundo todo. Sim. Isso é muito bom, porque o mercado brasileiro ele tem várias nuances diferentes. Você tem um clima diferente, você tem umas estradas horrorosas, você tem um combustível que ele tem uma incidência de etanol, isso quebra um pouco a formulação. Então, quando você produz um produto justamente para você atender esse mercado, você tem um produto muito mais forte e muito mais desenvolvido na cadeia de combustíveis.